O cerrado dormia em silêncio, nada além de um oceano verde, recortado por pequenas trilhas de terra batida. Não havia prédios, não havia estradas. Apenas o vento seco e o céu imenso, azul como nunca se viu em outro lugar. Mas naquele deserto de vegetação retorcida, alguém enxergava mais. Lá do alto, num escritório no Rio de Janeiro, uma caneta deslizou sobre o papel. O risco era preciso, calculado, quase profético. Não era apenas um traço. Era o contorno do futuro. Uma cidade inteira condensada em uma ideia. Mas como transformar um desenho em realidade? Como fazer o concreto brotar do chão vermelho? A resposta não viria fácil. O sonho tinha um preço, e não seria baixo, pois para erguer a nova capital, seria preciso domar a natureza, desafiar o impossível e reunir um exército de homens dispostos a trocar suor por tijolos. E no coração desse exército, uma promessa os guiava. Antes mesmo de o Brasil ser Brasil, já existia a ideia de uma cidade no coração do país. Os primeiros mapas traziam um ponto misterioso, marcado como o destino manifesto da nação. Mas por séculos, essa ideia permaneceu adormecida, esquecida nos documentos e nas promessas vazias de políticos. Até que um homem decidiu torná-la real. Juscelino Kubitschek não queria apenas governar, ele queria entrar para a história. E para isso, lançou um desafio quase utópico: fazer o Brasil avançar 50 anos em si. A nova capital seria o símbolo dessa arrancada para o futuro. Um golpe de ousadia contra um país acostumado a crescer devagar. Mas prometer é fácil, construir não. Para transformar aquele pedaço isolado do Cerrado em uma cidade pulsante, JK precisaria de mais do que palavras. Precisaria de homens. Milhares deles. Homens que deixariam tudo para trás e marchariam rumo ao desconhecido, em busca de trabalho, de esperança ou de uma miragem. O Cerrado não perdoava. O sol queimava a terra sem piedade, e o vento levantava nuvens de poeira que grudavam na pele, nos olhos, nos pulmões. Mas nada disso impediu os primeiros caminhões de rasgarem o vazio, abrindo estradas onde antes só existia mato. Brasília começava ali, no barulho metálico das máquinas e no suor dos homens que fincavam as primeiras estacas. Vieram de todos os cantos do Brasil, homens simples, acostumados ao trabalho duro, que carregavam nos ombros mais do que ferramentas. Carregavam sonhos, sonhos de uma vida melhor, de um futuro mais digno, de um país que finalmente olhava para o interior. Candangos, assim foram chamados, mas não sabiam que estavam prestes a enfrentar um dos maiores desafios da engenharia moderna. Não havia tempo a perder. O prazo era insano. Menos de 4 anos para transformar aquele nada em uma metrópole. O relógio corria, a terra se abria, os edifícios começavam a se erguer como gigantes saindo do chão. E no comando desse espetáculo de concreto e poeira, 2 homens desenhavam o destino da cidade com traços que desafiavam todas as regras. Enquanto os candangos erguiam as primeiras estruturas no papel, Brasília já existia. Não era uma cidade comum, não poderia ser. Niemeyer e Lúcio Costa não estavam apenas desenhando prédios e ruas, estavam criando uma obra de arte monumental, esculpida no meio do Brasil. O plano era ousado, nada de becos apertados ou ruas caóticas. Brasília surgiria como um grande pássaro, ou talvez um avião, com asas abertas para o futuro. As avenidas seriam largas como nunca antes se viu, e os edifícios diferentes de tudo que o mundo conhecia. Niemeyer queria curvas, linhas suaves que desafiassem a frieza do concreto. Arquitetura que não apenas abrigasse pessoas, mas que contasse uma história. E assim começaram a surgir as formas. O Palácio da Alvorada refletindo-se nas águas tranquilas. A Catedral, com suas colunas apontando para o céu como se chamassem o divino. Tudo ali era simbólico, grandioso, inovador. Mas por trás de tanta beleza e genialidade, havia um custo alto. Porque enquanto os traços da cidade encantavam o mundo, quem realmente os tornava realidade vivia uma história bem diferente. A visão de Niemeyer e Lúcio Costa encantava, mas na base dessa utopia modernista,
o cenário era bem diferente. Homens dormiam em barracos improvisados, cercados por poeira e lona. Trabalhavam de sol a sol, sem descanso, sem direitos, sem garantia de nada. Eram os candangos, a força bruta que fez Brasília acontecer. Eles não tinham tempo para contemplar a beleza dos traços arquitetônicos. Para eles, a cidade era um campo de guerra onde o inimigo era o cansaço, o calor, a fome. Os acidentes eram comuns. O concreto que dava forma aos palácios também esmagava vidas. Muitos morreram antes mesmo de ver a capital pronta, seus nomes esquecidos, suas histórias enterradas junto às fundações. Mas, apesar de tudo, eles seguiram. Tijolo por tijolo, levantaram os prédios que desafiavam o impossível. E quando o último andaime foi retirado, o mundo se espantou, porque ali, onde antes havia apenas terra vazia, agora brilhava uma cidade. Mas seria essa cidade o símbolo do progresso ou apenas um palco para o poder? A resposta veio no dia da inauguração. Naquela manhã de 21 de abril de 1960, o céu de Brasília parecia maior. O Planalto Central, que antes era só poeira e mato, agora exibia prédios monumentais, avenidas extensas e um horizonte desenhado pela ousadia. Era o dia da inauguração. O dia em que o Brasil mostraria ao mundo que era capaz de fazer o impossível. Juscelino Kubitschek chegou sorridente, cercado por ministros, jornalistas e chefes de Estado. O hino tocou. Discursos foram feitos. Fogos estouraram no céu. O Brasil tinha uma nova capital, mas nos bastidores da festa, uma verdade incômoda ecoava entre os becos de terra batida. Para quem Brasília realmente havia sido construída? Para o povo que sujou as mãos de concreto ou para os poucos que agora desfilavam de terno pelas novas avenidas? Nos arredores da cidade recém-nascida, longe dos holofotes, os candangos olhavam de longe a festa que não era para eles. E enquanto o futuro era celebrado, as primeiras rachaduras começavam a aparecer. O tempo passou. As ruas largas de Brasília se encheram de carros. Os prédios se multiplicaram. O concreto envelheceu. Mas a pergunta permanece. O sonho de JK se realizou? De um lado, a cidade é um marco da modernidade. Seu desenho único a tornou patrimônio da humanidade. O poder pulsa em seus corredores. Decisões que moldam o país são tomadas ali todos os dias. Mas do outro lado, nos arredores, a realidade é bem diferente. Os candangos que ergueram a cidade nunca tiveram espaço no centro de sua criação. O crescimento trouxe desigualdade. O sonho futurista virou rotina burocrática. Brasília ainda impressiona. Suas curvas ainda contam uma história de ousadia e grandiosidade. Mas, no fundo, resta a dúvida. Será que essa cidade, nascida de um risco no papel, realmente pertence a todos os brasileiros? Brasília não é apenas uma cidade. É um símbolo. Uma promessa fincada no coração do Brasil, erguida à força, no meio do nada, como um monumento à modernidade. Seu nascimento foi épico, uma ideia que saiu do papel e, contra todas as probabilidades, virou realidade. Mas como todo grande feito carrega consigo cicatrizes. Quando JK sonhou com Brasília, ele enxergou mais do que prédios e avenidas. Ele viu um Brasil que olhava para frente, que se despedia da herança colonial litorânea e abraçava o futuro em sua vastidão continental. A nova capital não era só um ponto estratégico no mapa, era uma declaração de intenções. Um país que queria ser grande precisava pensar grande. E, de fato, Brasília impressionou o mundo. Sua arquitetura inovadora, seu planejamento urbano vanguardista, sua audácia de existir, tornou-se referência, admirada por arquitetos e urbanistas, reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Mas o que os livros de história muitas vezes não contam é o custo dessa grandeza. Os candangos que deram vida a Brasília não foram lembrados nos discursos. Eles ficaram à margem da cidade que construíram, forçados a se espalhar pelas periferias. A capital futurista surgiu imponente, mas sem espaço para aqueles que a ergueram. As promessas de desenvolvimento que deveriam acompanhar a interiorização da capital
nem sempre se concretizaram. Brasília se tornou o epicentro do poder, mas o Brasil profundo continuou distante desse progresso. Hoje, ao caminhar pelo eixo monumental, é impossível não sentir o peso da história. O concreto das colunas de Niemeyer carrega o brilho da inovação, mas também as sombras de uma utopia incompleta. Brasília segue sendo palco de decisões que definem o destino do país, mas também o centro de contradições políticas e sociais. O que resta, no fim das contas, é a dualidade. Brasília é, ao mesmo tempo, um feito extraordinário e um reflexo das desigualdades brasileiras. Uma cidade que nasceu para ser de todos, mas que ainda luta para se tornar verdadeiramente acessível. O traço no papel virou realidade. Mas a pergunta persiste: o sonho de Brasília foi plenamente realizado ou ainda estamos construindo essa utopia?